Olá pessoal, eu sou a Poli Lucene e você está agora em mais um vídeo do canal do Prof. Me Explica. No vídeo de agora você vai estudar o sistema muscular. Esse sistema vai ser dividido em partes, ou seja, nós vamos colocar vídeos curtos para você poder estudá-lo em etapas, porque é um sistema muito complexo. A gente tem mais de 600 músculos no corpo. E para poder facilitar esse estudo, então a gente resolveu dividir ele dessa forma. Já fica ligado e não perca nenhuma das partes que serão publicadas, porque elas vão ajudar você a melhorar os seus estudos a respeito do sistema muscular. Vambora! O objetivo dessa aula, então, é estudar os 3 principais tipos de músculo do corpo humano, que eles vão ser divididos por 2 motivos principais: o tipo de contração que ele realiza e a forma como as estrias estão ou não organizadas. 2 livros são indicados para você poder estudar o sistema muscular. O livro do Guyton, que é um livro que traz também a fisiologia do sistema associada, e o livro do Netter, que é um livro, basicamente um atlas que vai permitir você aprender os nomes dos músculos que tem no corpo humano. Para começar, então, vamos verificar as características básicas do sistema muscular. O sistema muscular tem origem no mesoderma, que é a porção do meio ou mediana dos 3 folhetos embrionários quando está acontecendo o desenvolvimento do embrião lá dentro da barriga da mãe. O mesoderma vai originar um tipo de tecido do corpo humano que é o tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo vai se especializar em uma célula que é alongada, vermelha, porque ela constitui uma proteína que se chama mioglobina, tem vários núcleos e a presença de estrias, que a gente chama de fibra muscular, quando a gente está falando do tecido muscular esquelético, ou seja, aquele tecido muscular que vai acompanhar o sistema esquelético. Aqui a gente tem uma representação desse tecido. Em roxo, os vários núcleos que uma fibra muscular pode ter. Em rosa, claro e escuro, a gente tem então as faixas escuras e as faixas claras que esse tecido pode apresentar quando a gente estiver falando do tecido muscular e esquelético. O músculo é muito importante. Ele representa no corpo humano cerca de 40 a 50% da massa total que a pessoa possui. E ele vai ter, com certeza, funções muito importantes que serão colocadas em um momento mais oportuno. Falando ainda a respeito da organização em estrutura morfológica, nessa imagem aqui um pouco mais realista, a gente observa que as faixas escuras são chamadas de banda A. Elas vão conter 2 tipos de filamentos que são extremamente importantes dentro da fibra muscular, que é a actina e a miosina. E aqui na faixa clara, a gente vai ter a presença da banda I, que vai ser constituída principalmente por actina. A faixa escura representa a parte estriada do músculo esquelético. E ela é formada lá no desenvolvimento embrionário. É importante reforçar também que no momento da contração muscular, ou seja, o músculo diminui ali seu tamanho, porque há comunicação de uma proteína com a outra. Nesse caso, a actina vai estar deslizando sobre a miosina para que a contração possa acontecer. Em relação aos 3 tipos de músculos que a gente tem no nosso corpo, a gente divide eles em 3 nomes: músculo esquelético, músculo cardíaco e o músculo liso. E há um motivo para cada uma dessas denominações. Elas estão relacionadas com a presença de estrias e com o tipo de contração que aquele tecido vai realizar. Se é uma contração voluntária ou se é uma contração involuntária. Vamos estudar primeiro o músculo liso, porque para as nossas aulas de sistema muscular, o músculo liso e o cardíaco não são objeto de estudos, uma vez que eles são melhor contemplados lá no sistema digestório e lá no sistema cardiovascular. A proposta aqui é a gente enfatizar o sistema esquelético, né? Ou seja, os músculos que acompanham o sistema esquelético, que são os músculos esqueléticos estriados ou estriados esqueléticos. Mas nós vamos fazer uma diferenciação aqui na aula de agora. Então, o músculo liso, né, é um músculo que ele vai ter algumas características importantes. A primeira dela é a estrutura. Como vocês podem observar nessa imagem aqui dentro do círculo amarelo, as células do músculo liso, elas constituem fibras musculares que vão ser lisas, ou seja, não possuem a presença de estrias. E elas têm um aspecto nem quadrado e nem redondo. A gente fala que ela é fusiforme, ela quase forma um losanguinho, com presença normalmente de um único núcleo. A contração aqui é involuntária. Imagina você ter que falar para o seu alimenta, se alimenta, agora você vai para o esôfago. Alimenta, agora você vai passar para o estômago. Alimenta, agora você vai chegar lá no intestino. Então, a gente usa o sistema nervoso autônomo para poder funcionar de forma independente de comandos, além de hormônios, fatores locais,
para poder dar continuidade a essa resposta e a esse funcionamento e movimento de contração involuntária. Lembre-se que o sistema digestório, como a maior parte, ele é um sistema colabado, uma cavidade colabada. Quando vem o alimento, ela se ajusta para poder receber aquele alimento. Quando o alimento passa, ela volta a ficar colabada. Isso é importante para poder ajudar no movimento aí que ele realiza, né? Por exemplo, os movimentos peristálticos que acontecem lá no intestino. Na função, então, a gente tem o quê? Movimentação de substâncias internas, por exemplo, o liso vai fazer ali o movimento do alimento até gerar o bolo fecal. Ele regula o diâmetro dos vasos sanguíneos, veias, artérias, capilares, possuem um endotélio constituído de músculo liso, para a gente poder conseguir controlar ali o fluxo de sangue e também fazer influência na pressão arterial sistêmica. E ele faz contração de muitos órgãos, por exemplo, o estômago, o intestino, a bexiga, o próprio útero, né? Porque o que acontece? Aqui a gente está dando um exemplo, né? Que é o que a gente chega agora, músculos do trato digestório, vasos sanguíneos, bexiga urinária. Então a gente está dando como exemplo aqui o estômago. Quando o alimento é recebido a partir do esôfago, o esfíncter aqui, ó, primeiro, ele vai fechar para o alimento poder ser processado pelo ácido clorídrico. Então, da mesma forma que abaixo, antes de chegar no intestino, a gente tem um outro esfíncter que também vai ter importância, porque ele também ajuda a fechar. Então, é como um saco com duas bolinhas, né, dois buracos, que vão ser fechados para a gente ali misturar o alimento com o ácido clorídrico e isso favorecer a digestão, por exemplo, do alimento. O segundo tipo de músculo que a gente tem no nosso corpo é o músculo cardíaco. O músculo cardíaco, o principal e único exemplo, né, porque ele é exclusivo das paredes do coração, que a gente chama de miocárdio. Ele já vai ter um aspecto, olha aqui dentro de novo do círculo laranja, diferente do músculo liso. Aqui eu tenho estrias, parecida com as estrias que a gente tem lá no tecido muscular esquelético. Mas a organização das fibras musculares aqui, elas vão ser ramificadas. Tá vendo que parece que deu aqui, ó, um espaço entre uma fibra e entre a outra? E elas estão interconectadas por um disco, que a gente chama de disco intercalar, que ele vai favorecer o batimento cardíaco no tum-tum-tatá. E aí, normalmente as células aqui, elas são também, contêm normalmente um único núcleo. Da mesma forma que o músculo liso, o tipo de contração é involuntária, realizada pelo sistema nervoso autônomo, por hormônios e outros fatores locais. A principal função aqui é bombear o sangue por todo o corpo. Por fim, nós chegamos então ao músculo esquelético, ou tecido muscular estriado esquelético, que também está muito bem representado aqui no círculo amarelo, e que a gente observa um padrão mais organizado, um arranjo mais organizado, com várias estrias aqui, ó, transversais, em amarelo a presença de vários núcleos. Então trata-se de uma célula, a fibra muscular, que nesse caso, cilíndrica, multinucleada e com presença de várias estrias. A partir do tendão, que vai passar ali por meio dessas fibras, a gente vai ver a organização do ventre, que é a parte vermelha do músculo, e da parte esbranquiçada, que é o tendão, no slide ali mais pra frente, fica aí. Ele ajuda a conectar, então, ao osso, né? Esse tendão que vai ser formado aí, que ele atravessa todo o músculo, ele vai ajudar a conectar o músculo ao osso. Nesse caso aqui, a gente vai ter um tipo de contração que é dita voluntária. Por quê? A presença da placa motora, que nada mais é do que uma conexão entre o neurônio motor e o músculo. Então, esse neurônio motor vai ser responsável por liberar substâncias que a gente chama de mediadores químicos, e esses mediadores químicos vão dar sinais para que o músculo sofra contração. Quando uma pessoa, por exemplo, vai fazer um procedimento estético e ela quer aplicar a famosa toxina botulínica, a toxina botulínica vai estar atuando ali na região da placa motora, porque ela vai se ligar a esses mediadores químicos, impedindo que eles deem comando para que o músculo contraia. E nesse sentido, a gente diminui a formação de rugas no rosto provisoriamente. A função aqui, então, basicamente é qual? Fazer o movimento aí de forma ativa, uma vez que o músculo estriado esquelético gasta energia, glicose e oxigênio. Para poder gerar o ATP, que é o dinheirinho aí do nosso corpo, né? A energia que a gente tem para poder metabolizar e promover as ações. Então, na contração muscular, a gente vai ter gasto de ATP. Além disso, ele está relacionado com a questão da postura. Então, existem músculos importantes do nosso corpo que promovem o nosso arranjo aí, que embora você pareça que está de forma relaxada, eles estão ali fazendo contração para poder manter a postura do corpo. É o caso, por exemplo, dos músculos occipitais que nós temos aqui, ó, entre a região do pescoço e da cabeça. O músculo occipital é um músculo postural que vai garantir que a gente fique nessa posição de alerta, ou seja, com a cabeça em cima do pescoço aí, pronta para responder a qualquer estímulo que a gente receba. Além disso, o músculo estriado esquelético ele também é responsável por gerar energia. Já viu que quando você vai na academia ou faz algum exercício físico,
pouquinho tempo ali depois que você está se exercitando, você começa a sentir calor. Então, quando a gente aumenta o exercício físico ali, aumenta a contração que está sendo realizada, há um aumento da produção de calor, e esse calor é convertido aí, né? A gente sente isso no nosso corpo, a partir dessa termogênese, que é essa produção de calor. Quantos músculos esqueléticos nós temos no nosso corpo? Deixa eu mudar aqui um pouquinho a imagem. Então, pessoal, né? A contagem de músculos no corpo da pessoa vai variar a partir dos critérios de contagem que a pessoa que está estudando músculo, ela usa. Isso é muito importante, porque nem todo mundo vai considerar o mesmo valor. No geral, o que a gente observa aí, né, no site de buscas, em veículos às vezes um pouco menos científicos, é que a gente fala, a tendência é falar mais ou menos 600 músculos. Mas aqui, falando dos músculos que acompanham o osso, ou seja, de músculo estriado esquelético, nós temos aí, né, algumas referências, por exemplo, essa referência que eu peguei, ela fala que a gente vai ter aí 327 pares, ou seja, músculos que vão acontecer à direita e à esquerda da pessoa. E mais ou menos 5 músculos ímpares, que são medianos, ou seja, que eles vão passar exatamente na linha mediana sagital, ou seja, exatamente em cima da linha aqui, ó, que passa em cima da sua cicatriz umbilical, do umbigo. Esses músculos são o músculo orbicular da boca, é um único osso, a gente não divide ele em direita e esquerda, ele circunda aqui a região dos nossos lábios. Lembrando que o lábio não é propriamente um músculo, né? Ele faz parte da nossa mucosa, ok? Então ele recebe comando do músculo orbicular da boca. Há também o músculo longitudinal superior da língua, que está sendo representado aqui, ó, nessa imagem em verde. Então aqui você tem mostrando toda a cavidade oral, essa parte aqui inferior e superior faz menção à língua, né, do ser humano, que a gente tem outros músculos em amarelo aqui, inervação, em azul e vermelho, a irrigação. Então, são todos estruturas aqui associadas à cavidade oral. Para agora, não é o foco da nossa aula. Então, nós vamos nos ater a observar aqui ó, o músculo verde, que é o músculo longitudinal superior da língua. Então, ele também está ó, logo abaixo aqui, né, das estruturas aqui de papilas que a gente tem na língua. E ele também é um músculo único. O outro músculo aqui, que é ímpar e é único no nosso corpo, é o aritenoide transverso. O músculo aritenoide transverso, ele está entre aqui, ó, a traqueia, que está iniciando, e o osso ióide, que é um osso que a gente tem aqui, mais ou menos na terceira cervical. É um músculo pequeno, também está representado aqui em verde, certo? E é um músculo que a gente trata ele como sendo um músculo ímpar. Os outros dois que a gente tem é o esfíncter da uretra, que é aquele que a gente, quando a gente às vezes tem vontade de fazer xixi, fala assim, não, agora eu não vou segurar um pouquinho. Então esse é o esfíncter da uretra, que ele é um músculo único e é um músculo estriado esquelético, ou seja, a gente dá comando nele para ele poder manter a uretra ali fechada e você, por exemplo, não fazer xixi na roupa. Se a pessoa perde esse comando, ela apresenta aquela alteração que a gente chama de incontinência urinária. E por fim, a gente tem um último músculo esquelético, estriado esquelético, que é o esfíncter externo do ânus. Também vai controlar aí o fluxo de todos os metabólitos que são gerados no decorrer da sua digestão, ou seja, o bolo fecal. Chegamos então na reta final da nossa aula. O músculo é responsável pelo que a gente falou até agora, resumindo, para realizar 4 funções. Primeira função importante, movimentação ativa do sistema locomotor. O músculo gasta ATP, para poder gerar energia, fazer contração muscular e movimentar o esqueleto e a articulação ali no movimento. Segunda função, que na verdade são mais ou menos 2, é a postura, mantém a estabilidade do seu corpo e controle de volumes. Seja aí da bexiga, quando a gente faz o esvaziamento, a parte do músculo liso, seja aí do útero, né, quando a mulher está no processo ali de fazer a menstruação, né, então o endométrio ele é descamado. Seja para poder agora, na terceira função, produzir calor, gasta energia para poder gerar calor, energia em forma de calor, ou seja, termogênese. E por último, fazer movimentação de substâncias internas. Por exemplo, guiando o alimento aí, o bolo alimentar, à medida que ele vai sendo processado, por exemplo, no sistema digestório, ou conduzindo o sangue aí a partir de vasos sanguíneos. O músculo, para ele funcionar, ele precisa estar sendo estimulado da forma correta e ele precisa estar sadio, ou seja, ele precisa ter 4 propriedades que são muito importantes por sinal. A primeira propriedade é a excitabilidade. Ele tem que ser capaz de responder lá na placa motora ao neurônio motor que está estimulando ele com os mediadores químicos. Se isso não acontecer, aquele músculo não vai ser capaz de se contrair, porque não vai ter a propriedade de excitabilidade. Quando a pessoa aplica a toxina botulínica, então ela perde essa propriedade temporariamente, é claro. A segunda propriedade é a contração, que a gente chama de contratilidade. A contratilidade faz menção ao fato dele
ser capaz de se contrair. Da mesma forma, o músculo também tem que ser capaz, não necessariamente no mesmo momento, que vai depender do movimento que está sendo realizado, mas ele tem que ser capaz também de se esticar, que é a outra propriedade que a gente chama de extensibilidade. Então, ao mesmo tempo que ele tem que ser capaz de contrair, ele tem que ser capaz de se esticar com a extensibilidade. E por último, a última propriedade que o músculo precisa ter é a elasticidade. Na elasticidade, a gente faz menção ao quê? O músculo tem que ser capaz de voltar à sua anatomia natural. Isso também é importante para o seu funcionamento. Então vamos lá. 4 propriedades do músculo: excitabilidade, contratilidade, extensibilidade e elasticidade. O que acontece quando o músculo não consegue manter as suas propriedades e está promovendo a sua função? Ou se ele é gerado ali dentro do corpo da mãe, quando o embrião está sendo desenvolvido, com alguma alteração genética. Então, tem 4 alterações principais que também podem acontecer. O processo de distrofia, que é quando ele apresenta uma alteração. A atrofia, quando ele é muito pouco estimulado, então ele tende a reduzir ao máximo a função que ele está realizando. O espasmo, que é mais ou menos ali a cãibra que ele pode apresentar, quando a gente apresenta a cãibra, que são movimentos involuntários que o músculo pode realizar. Fadiga, aquele músculo não vai conseguir ter a força que ele deveria ter. Então a gente chama ele de forma mais simples de ser um músculo fraco, tá? E aí eu posso ter um monte de doença associada com isso. Aqui eu trouxe para vocês a distrofia de Duchenne, que ela consiste na alteração de uma proteína que tem lá no músculo que se chama distrofina. Então, por causa disso, o músculo vai apresentar alterações na sua composição que vão gerar danos para a pessoa que é portadora dessa doença. Vamos diferenciar agora, né? O músculo tem basicamente 2 partes. E na maioria das vezes, essas partes elas vão estar distribuídas 2 para 1. Em cada canto que o músculo liga no osso, a gente vai falar que tem os tendões. Mas lá no meio a gente tem a parte que é ali da atividade, que é a que funciona, que gasta energia, que gera energia, que faz a contração. Essa parte é o ventre. O ventre, olha aqui na imagem representando, ó, o ventre é toda essa parte vermelha, porque a gente tem a mioglobina lá na fibra muscular. Aqui a gente tem o osso e a parte branca. Então, tendão é a parte branca que vai ligar o músculo ao osso e dar resistência para esse músculo também. Acontece que o tendão não acontece só aqui, ó, nas extremidades do músculo. Ele precisa atravessar o ventre muscular para ele dar continuidade lá do outro lado e poder fixar o músculo lá do outro lado. Então, a gente tem aí pelo menos 4 nomes importantes que você também precisa lembrar, que são relacionadas com a estrutura de um músculo esquelético ou estriado esquelético. A primeira delas é a própria fibra muscular. Vamos colocar aqui, ó. Fibra muscular, aqui no desenho, é esse primeiro canalzinho, primeiro canudinho. É lá onde você vai ter a actina com a miosina, você vai ter os núcleos, você vai ter as estrias. É o que a gente falou lá no início da aula de agora, que é a unidade básica funcional do músculo. Sem a fibra muscular, não tem nada de legal. Ela pode ser estimulada e hipertrofiada, né? O músculo como um todo é constituído de fibras musculares, então elas podem ser aí hipertrofiadas. Cada fibra muscular precisa receber uma proteção muito importante. É como se a fibra muscular tivesse peladinha, nudes. E aí a gente vem e passa uma capinha aqui, ó, para proteger ela. Pensa aí nas coisas que você compra, por exemplo, na Shopee, Amazon, qualquer outro lugar. Não vem tudo embrulhadinho para proteger? Então essa estrutura do músculo esquelético, ela é realizada nesse sentido também, pra gente proteger a especiaria ali, ó, que é muito especial, a fibra muscular. Então cada fibra muscular vai ser protegida por uma capinha que a gente chama essa capinha de endomísio. Certo? É o quê? Um tecido conjuntivo um pouco diferente da fibra muscular que está ali para poder proteger. Em seguida, essas fibras musculares que foram envoltas pelo endomísio, elas vão ser envoltas por uma outra capa especial, em grupos, é como se fossem famílias. Vamos supor, essa primeira aqui é a minha família, essa aqui, segunda aqui é a sua família, essa aqui é uma terceira família de uma outra pessoa que esteja assistindo o vídeo também. Então, as fibras musculares envoltas pelos endomísios, grupinhos delas, são envoltos por uma outra capinha que é o fascículo. Mas o fascículo, cada fascículo também vai ser envolto por uma outra capinha para ajudar a proteger ele, né? A fibra muscular precisava só de uma capinha. O fascículo, que vai ter um monte de fibra muscular, vai ser envolvido por uma outra capinha externa que é o perimísio. Então, olha só, diferenciando aqui, ó, cada família, a gente vai ter o fascículo mais interno e o perimísio mais externo. Só que esses grupos musculares, então, eles vão precisar de uma outra capa mais externa que vai envolver todo o músculo. Essa capa mais externa é chamada de epimísio. Então, endomísio, fascículo, perimísio e epimísio atuam de dentro para fora para poder
proteger, dar resistência para as fibras musculares que constituem o ventre muscular, ou seja, a parte vermelha do músculo. Se liga nessa foto aqui que eu coloquei, ó. Não é uma imagem humana, é claro, é de animal, tá? Mas a gente consegue ver, ó, o epimísio, que vai aqui estar na periferia do músculo como total. Né? Na verdade, aqui a gente tem mais de um músculo, então o epimísio estaria passando aqui, ó, basicamente, de cá nesse outro músculo que tá aqui, de cá nesse outro músculo aqui que é menorzinho. Já o perimísio, ele vai estar recobrindo os fascículos, que são aqueles que envolveram redes pequenas ali de fibras musculares. O endomísio, nessa imagem, não vai conseguir ser observado, porque como ele envolve cada fibra muscular, e nem toda fibra muscular é visível a olho nu, então ele é um pouco mais microscópico. Lembrando que essas capinhas, né, essas estruturas, quando o ventre muscular termina, elas se juntam aqui, ó, para constituir essa parte esbranquiçada, brilhante, que tem muita presença de colágeno e dá muita resistência ao músculo, que a gente chama de tendão. Embora o tendão se pareça normalmente com uma fita, em alguns locais do nosso corpo, ele vai poder adquirir uma anatomia parecida com uma lâmina, com um paninho. E aí a gente muda o nome dele, a gente não fala tendão, a gente fala aponeurose. Então, basicamente, a aponeurose é uma lâmina achatada de tendão. Vamos dar um exemplo aqui, ó, na cabeça. Aqui a gente tem um tanto de músculo, que a gente vai ver eles em outras aulas, né? Mas só para reforçar aqui com vocês, ó. Existe um músculo aqui na lateral do crânio, que ele tá perto do osso temporal, então a gente dá o nome para ele de músculo temporal, certo? E aqui na parte, ó, anterior, vindo em sentido posterior, saindo do osso frontal, chegando no osso occipital, nós temos esse outro músculo aqui, que a gente pode chamar ele de occipito frontal ou epicrânico. O músculo epicrânico é uma exceção, uma das exceções que a gente tem da relação dois tendões para um ventre. Aqui vai acontecer o contrário. O músculo possui aqui, ó, dois ventres, um ventre lá no osso frontal e um ventre lá no osso occipital. Quem está ligando eles? Uma lâmina de tendão, que a gente chama de aponeurose. Então, ó, anteriormente você tem o ventre frontal do músculo epicrânico e posteriormente você tem o ventre occipital do músculo epicrânico. Ligando o ventre occipital e o ventre frontal está a lâmina de tendão que a gente chama de aponeurose epicrânica. Vai acontecer em outros lugares do corpo? Sim, por exemplo, lá no dorso. Nós temos dois músculos grandes, importantes, que são do dorso, que é o latíssimo do dorso e o músculo trapézio. O músculo trapézio não está só aqui na região do pescoço, não, tá? Ele pega grande extensão ali do nosso dorso. Então, eles são músculos que também podem apresentar essa capinha mais em lâmina, que a gente chama de aponeurose. E externamente ao epimísio, nós temos ainda a fáscia muscular. A fáscia muscular vai acontecer entre grupos musculares. Então, ela constitui ali uma camada externa, que pode, inclusive, ter um pouquinho ali de gordura misturada, mas é basicamente tecido conjuntivo também, que vai ali, ó, estar externa ao epimísio, que é a camadinha de proteção mais externa do músculo. E ela é importante porque ela vai envolver grupos musculares, ajudando a proteger da resistência e mantendo o bom funcionamento no caso do músculo. Por fim, essa aula chega ao final com a classificação dos músculos. Lá no sistema esquelético, a gente divide o osso em duas classificações. Aqui a gente tem muito mais músculo. Ao contrário dos ossos, que são só mais ou menos 206, aqui no músculo a gente vai ter mais do que 600 músculos. E então, a gente usa características daquele músculo para poder dar um nome para ele e classificá-lo. Por exemplo, a gente pode classificar os músculos quanto à forma. O que é isso? A gente pega ali a disposição das fibras musculares lá no ventre muscular e observa como ela está organizada para a gente poder dar nome a ela. Vamos dar um exemplo. Aqui, ó, você tem o MUC, né, que o meu não está mostrando, mas é o músculo aqui, ó, que faz a voltinha no braço na porção anterior, que é o músculo bíceps braquial. O músculo bíceps braquial tem as fibras do ventre dispostas de forma fusiforme. Então, a gente fala que o músculo bíceps braquial é um músculo fusiforme. Outro exemplo, aqui, ó, né, nos homens, que é muito melhor observado, principalmente se ele malha. Então, a gente tem um músculo, né, dois músculos, um mais superficial e o outro mais interno, mais profundo, que são os músculos peitoral maior e o músculo peitoral menor. Nesse caso, as fibras musculares, elas vão se dispondo como se fosse um triângulo. Então, a gente pode falar que o músculo peitoral maior e menor, os músculos peitoral maior e menor, são músculos triangulares. De acordo com o tamanho, se ele é curto, se ele é longo, se ele é longuíssimo, né? A gente tem um músculo que é chamado de longuíssimo do dorso, né? Tem os lumbricoides, eles todos são compridos. Então, a gente usa isso para poder dar o nome para o músculo. Quanto à localização, nós observamos, por exemplo, que tem um músculo, ó, que chama reto femoral. Ele faz parte lá da coxa, tá lá no fêmur. Então, a gente já assimila onde ele está. Ele faz duas associações aqui no caso.
reto por conta da disponibilidade das suas fibras musculares e femoral por causa da localização que ele está acontecendo. Além disso, a gente pode também dar nomes para esses músculos conforme a ação e função que eles executam. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente aproxima a nossa mão da face, nós estamos fazendo um movimento que se chama flexão. Então, anteriormente, é possível classificar alguns músculos aqui do antebraço como flexores do antebraço. Flexor curto, flexor longo. Da mesma forma, os que estão aqui na parte posterior do antebraço, eles vão no movimento de extensão, afastar a mão de perto da face. Então, eu posso classificar também eles como sendo músculos extensores do antebraço. Quanto à função, então nós temos os músculos depressores. Depressor do lábio inferior, depressor do ângulo da boca. Na parte superior, a gente tem os levantadores. Levantador do lábio superior e da asa do nariz. Então, a gente usa isso para poder dar nomes para esses músculos, certo? O trapézio, ele se chama trapézio porque a gente usa o critério de forma. Ele parece a forma de um trapézio quando a gente observa a disponibilidade das fibras musculares. Então, a gente fala que a gente usa isso para poder dar nome para ele. A respeito da quantidade de tendões de origem, de inserção, ou de quantos são, né, os tendões, por exemplo, de origem, a gente usa também isso para poder dar nome. Por exemplo, existe um músculo aqui, né, o ióide, por exemplo, né, que a gente pode falar que ele é um músculo digástrico, porque ele vai ter 2 ventres ao invés de um único tendão. Número de origens, a gente fala bíceps braquial, porque ele tem ali 2 tendões de origem, uma cabeça curta e uma cabeça longa. O tríceps, porque vai ter 3. Lá na coxa, na porção posterior, a gente também vai ter essa diferenciação. Então, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado aí da primeira parte do sistema muscular. Não perca as outras partes, porque nas outras partes nós vamos trazer informações importantes sobre os grupos musculares, os nomes que a gente tem, de forma simples, para você poder conseguir aprender, compreender esses mais ou menos aí cerca de 600 músculos que a gente tem no corpo humano. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like. Compartilha esse vídeo com outra pessoa que também está precisando aí dar um up no estudo do sistema muscular. Se inscreve no canal, porque a gente sempre está colocando conteúdos voltados para a área da saúde, para ajudar outras pessoas a melhorarem o seu conhecimento. A gente sabe que o mercado precisa de bons profissionais. E é uma forma muito bacana de se estudar aí utilizando os vídeos. Então já salva esse vídeo, manda ele aí para alguém e continue com a gente aqui no Prof. Me Explica. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau, tchau!